funcionando. Municipal, um grande hospital, não só o São Vicente, coitadinho, que tal qual o patrono dele vivia de esmolas, erguia as mãozinhas e pedia ajuda à minha obra. E nós, o que estamos vendo? Fala-se tantas coisas e não venda o seu voto. Eu digo muito isso para as pessoas. Não venda teu voto para um nada, na esperança de conseguir um emprego ali na frente. E que não vai acontecer, viu? Desculpa ter que te dizer, não vai acontecer. Você não tem que trocar nada, mas eleja de verdade alguém moralizado, alguém com Cristo, um verdadeiro cristão. Quantas religiões que mandam lá os seus candidatos, e a gente vai avaliar um pouco esse candidato de cristão mesmo. Nem a manteiga, meu filho, nem a manteiga. Então nós precisamos, de uma vez por todas, acreditarmos que nós poderemos sim modificar, e modificar para melhor. Porque também esse é um sonho meu. Ver uma Câmara de Vereadores em Jundiaí verdadeira, ativa. Você já não pensou como eu? Eu acho que já. Imaginou se vereador não ganhasse nada? Ai, meu Deus do céu. Salário zero. Trabalha 2 dias por semana, em prol dos benefícios do povo. Olha, eu vou te contar um segredinho, hein? Se fosse assim, eu acho que nós, os espíritas, faríamos maioria de banca lá na Câmara. Não ganha nada, que delícia! Vamos trabalhar para o povo, para o necessitado, para o irmão que precisa, para a irmã que precisa. Farmácia de verdade, onde não falte medicamento, ou pior, que eu vi e todo mundo já viu. Fulano, porque é amigo de ciclano, consegue aqueles remédios caríssimos. Sabe o que é caro? Caríssimos. E Beltraninho, coitadinho, não conhece ninguém. Está lá na fila esperando o remédio caríssimo. Faz 3 meses e nada acontece. Então é isso. Que nós possamos aproveitar as eleições da nossa cidade. Eu não estou preocupado com a outra cidade, estou preocupado com esta. Tem candidato a prefeito dizendo que vem vindo com força total. Torcemos para isso. Para a verdade, viu, gente? A vereância, os vereadores são joias. E infelizmente nós estamos colocando lá latão, hein? Enferrujado. Que passa 4 anos recebendo do teu e do meu salário e não faz nada por nós. Absolutamente nada. Então gostaríamos que você se alerte. Ele quer se reeleger, ela quer se reeleger. Mostra para mim o que você fez. Deixa eu ver. Você vai levar um susto que nem eu levei, você vai levar. Aí você ouve aquele candidato novo, não, eu tenho ideias novas. Aí você pergunta, mas quais são? Não, porque nós vamos cuidar da educação, nós vamos cuidar da moradia, nós vamos cuidar do transporte. De que jeito? O que você vai fazer? Não tem, gente. A pessoa não é capaz de dizer não tem, não existe. Quer ver um exemplo? Deficientes físicos. Todas as empresas hoje são obrigadas a ter uma pequena porcentagem de deficiente físico. Todos os vereadores sabem disso. Não tem um bobinho daquele que não sabe. Todos sabem. Mas só que essas empresas colocam o deficiente físico para trabalhar igual um normal. Caramba, muda essa lei. Você é vereador, acrescenta essa lei. Diga não, este tem limitações físicas. O que o outro faz em 6 horas, ele tem que fazer em 3. É claro, é a limitação dele. Mas não, ele entra lá na empresa, é tratado como alguém que não é deficiente e não aguenta a gente. Aí a empresa diz assim, olha, nós tentamos, hein? Os deficientes é que não aguentam ficar aqui. Claro que não. A lei não o protege, não o ajuda. Ela já foi um bom pontapé inicial. Então, esse é um exemplo que eu te dou.
se tivéssemos vereadores verdadeiros, já teriam feito uma lei aumentando, dando um jeitinho para que aquele deficiente físico fosse tratado como tal. E não como alguém que não é deficiente físico, porque ele é. Não é isso mesmo? E ele sabe que ele é. E ele sabe que ele tem um limite, mas ele quer dignidade. Ele quer trabalho. Ele quer dinheiro no bolso, com dignidade. Tá bom, gente? Então, olha, as eleições estão chegando. Abra teus olhinhos. Vamos colocar ali gente moralizadas. Gente de bem e do bem. Gente que tem amor ao próximo. Gente que tenha vontade de fazer com que o teu irmão, o teu semelhante, o mais necessitado, você, aquele que nem é tão necessitado, receba deles leis dignas, honestas e com muito proveito. Tá bom? Quero agradecer a você pelos nossos sonhos. Falamos dos sonhos. E eu disse a você de um sonho encarnado que eu tenho, de ver a nossa cidade sempre mais feliz, sempre mais cristã. Rogo que Jesus, aquele nosso divino amigo, amado mestre querido, que nos ama incondicionalmente a todos. Como é gostoso saber disso. Jesus nos ama incondicionalmente. Há aqueles que dizem assim, mas Jesus não me ama. Eu não amo Jesus. Eu digo, não diga isso. Jesus te ama. Você é que não sente. Abra teu coração e permita o amor do Cristo sobre você. Desejo que tua família, desejo que você aí que me ouve, tenha muita paz. Que a alegria do Cristo invada o teu lar. Que a essa luz dele banha todos vocês, trazendo alegria, confiança e muita paz. Até o próximo programa. Que assim seja. Muita paz a todos. Está no ar o programa espírita A Vida Continua. A visão espírita para um mundo melhor. Uma visão espírita sobre os porquês, sobre as questões psicológicas, sobre as questões espirituais, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Você pode participar do nosso programa através do e-mail contato avidacontinua@terra.com.br. Contato avidacontinua@terra.com.br. Na oportunidade de hoje, responderemos algumas perguntas que chegaram, onde colocaremos a visão espírita para esclarecê-las. A primeira indagação é exatamente o que ocorre no momento da morte a um materialista, mas de bom coração. O que ocorre a um materialista de bom coração. A morte, na verdade, faculta o encontro entre o indivíduo e a própria consciência. Quando morremos, levamos para o plano espiritual a somatória das nossas ações, positivas e negativas, de tal forma que toda dose positiva, todo bem que tivermos efetivado em nossa existência, contará a nosso favor. Do mesmo modo, as ações impensadas, os equívocos, falarão ao nosso desfavor. De tal maneira que a nossa consciência que nos colocará em paz conosco mesmo
ou numa situação de tormenta. De tal forma que, se o indivíduo teve um bom coração, ou seja, teve um bom sentimento, foi uma pessoa moral, que sabia diferenciar o bem do mal, procurando trabalhar no bem, uma pessoa que tinha na caridade a pauta de suas atividades, bons pensamentos, um bom relacionamento familiar, se era uma pessoa que sabia perdoar, oferecer a outra face no dizer de Jesus, e ele estará levando para o plano espiritual esses pontos positivos. No entanto, no caso em questão, trata-se de um materialista, ou seja, aquela pessoa que acreditava que o fenômeno biológico da morte faria com que ele deixasse totalmente de existir. Ele não acreditava em espírito, não acreditaria em Deus, achando que a morte era o fim de tudo. Essa pessoa que não trabalhou a proposta espiritual ao longo da vida poderá ter uma dificuldade de adaptação no plano espiritual. Diz Allan Kardec que quando desencarnamos, passamos por um período de perturbação até nos adaptarmos à nova estrutura de vida. Se a pessoa acreditava que não teria uma outra vida, ela poderá ter maiores dificuldades nessa adaptação. Poderá sentir muito mais a ausência das coisas da terra, das coisas do mundo, de tal forma que esse apego mundano traz, sem sombra de dúvidas, muitas dificuldades àqueles que são a estas coisas apegados. Então, nesse caso, o que falaria em favor dessa pessoa seria o amor que ele trabalhou durante a vida. E com certeza, sendo uma pessoa de bem, teria todo o respaldo, toda a atenção dos bons espíritos de Jesus. Uma outra pergunta é sobre a adoção na visão espírita. Qual a visão espírita da adoção? Vejamos, sem dúvida a adoção é um gesto, é um ato de extremo amor. Se compadecer por uma criança que está numa creche, numa casa transitória, dar a essa criança o amor, o sentimento de um pai ou de uma mãe, é um ato de extrema caridade. Além disso, a doutrina espírita nos mostra que nada acontece ao acaso. Tudo é regido por uma lei de causa e efeito, de ação e reação, de tal maneira que existem as famílias materiais e as famílias espirituais. De tal forma que aquela criança adotada, embora não tenha sido gerada biologicamente pelos seus pais adotivos, no entanto, espiritualmente poderá ter vínculos. Muitas vezes foi aquele ser querido de ontem que transviamos, ou que já teve conosco outros contatos, outros relacionamentos, e que aceitamos, firmamos um compromisso nessa nova existência de juntos compartilharmos uma nova vida, uma nova etapa de aprendizado, um novo momento para a evolução. Possivelmente, aquele espírito não valorizou a família. Por isso, nessa nova existência, para aprendizado em caráter educativo, veio sem um pai ou uma mãe que lhe desse o amor tão necessário. Muitas vezes, eles possuem ainda pais e mães, mas que os abandonaram, mostrando aí uma outra face dessa questão em análise. Mas, independente disso, ao adotar essa criança, vínculos são fortalecidos, oportunidades novas são geradas. E se aquele espírito já tem o merecimento de ser adotado, que positivo. Quantas pessoas não falam, eu sou adotado, e se revoltam? A visão espírita nos amplia tanto a mente, a compreensão, pois nos explica que
graças a Deus, e nos recordamos do apóstolo Paulo, dai graças a Deus por tudo, já temos a oportunidade de sermos adotados. Tivemos a felicidade de receber o amparo de um pai ou de uma mãe que nos desse carinho, enquanto tantas crianças por aí não possuem esse recurso. Aqueles que não foram adotados, que não conheceram seus pais, tenham a certeza que tem um motivo, já que Deus é justo e que nos ama. Não faria isso ao acaso, à toa, sem um motivo justo. Então, ao invés da revolta, o entendimento. Somos espíritos imortais, já tivemos vidas anteriores e hoje temos uma realidade que é consequência das experiências passadas. Então, que a partir de agora, se eu não tenho pais biológicos ou se eu sou adotado, que eu trabalhe bem a proposta da família, para que no futuro não tenha que passar por isso novamente, que eu não seja rebelde, que eu ame agora os meus filhos ainda mais, para que através do amor, essa relação se fortaleça, se fortifique ainda mais. Vamos para uma outra pergunta. Por que vivemos um período de grande violência no mundo? A pena de morte é uma alternativa? Observamos que estamos num mundo de provas e expiações, conforme afirma Allan Kardec. E no mundo de provas e expiações, nós temos ainda o império do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da ambição desenfreada. Como o indivíduo ainda não desenvolveu a capacidade de amar, não desenvolveu ainda a capacidade de respeitar o direito alheio, principalmente o direito à vida, obviamente que ela se fecha no mundo próprio de interesses, passando por cima ou querendo vencer a toda custa no mundo, esquecendo-se que esse mundo é muito transitório. Então, para ter aquilo que o trabalho não fez com que ela pudesse ter, muitas vezes se rouba. Se alguém a desagradou, muitas vezes se mata, mostrando a pequenina compreensão do ser espiritual e do objetivo do homem na Terra. No mundo de provas e expiações, reencarnam espíritos ainda de pequena evolução. Por isso, essa visão ainda tão apequenada sobre a importância da vida e da paz. Diante disso, temos ainda que nos recordar que há, conforme assertiva da própria doutrina espírita, migrações de espíritos. No livro A Caminho da Luz, o espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, nos fala das migrações espirituais que ocorrem e que já ocorreram, por exemplo, na própria Terra. No sistema de Capela, havia um planeta que estava em condições muito semelhantes à da Terra. Estava avançando para um mundo regenerador, onde espíritos mais equilibrados e morais passariam a viver, mas espíritos rebeldes que atrapalhavam a evolução desse planeta, numa onda migratória, chegaram à Terra. E, no entanto, aqui na Terra, ao invés de atrapalhar, ela que estava ainda no mundo primitivo, recebeu esses espíritos que trabalharam o próprio progresso da Terra. E com esse sacrifício, acabaram por burilar-se espiritualmente, moralmente. Muitos espíritos violentos que observamos na Terra, nos recordemos de Jesus, somente os brandos e pacíficos herdarão a Terra. Muitos espíritos violentos estão tendo as últimas oportunidades de reencarnação em nosso globo. Muitos já reencarnam em outros mundos. Jesus é claro também ao afirmar: há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Quando observamos esse turbilhão de planetas no universo afora,
é óbvio que existe vida. Não poderia ter sido criado esses planetas apenas para a nossa contemplação. Então há vida, há espíritos superiores e inferiores, há orbes, há mundos superiores e inferiores à Terra. E há essa migração contínua. Então para a Terra estão reencarnando, estão chegando espíritos mais elevados, mais evoluídos. E aqueles que persistem na violência, no erro, estão deixando a reencarnação aqui. Estão deixando de reencarnar em nosso mundo para que a sociedade logo mais torne-se mais equilibrada, mais em harmonia. E para aqueles que não nos julgamos ainda violentos ou não mais violentos, nos recordemos que há vários tipos de violências, inclusive por pensamento. Então também não deveremos atirar pedras, porque muitos de nós somos violentos com o chefe, com a esposa, com os filhos, através da mente. Pensamentos agressivos, de ódio. Não falamos, mas vibramos. Se eu pudesse, eu o matava. Se eu pudesse, eu esfolava. Só que o pensamento é uma fonte viva de criação, que, se não é observado pelos outros seres encarnados, é muito bem observado pelos espíritos que sabem aquilo que vai no nosso íntimo, reconhecem a nossa vibração. Então, a violência no mundo é transitória, pois aqui somente ficarão espíritos brandos e pacíficos, conforme a assertiva de Jesus. Tenhamos serenidade, equilíbrio, não transfiramos problemas para os vizinhos, para os parentes, mas reconheçamos que a dificuldade ainda está no nosso íntimo. Então nos pacifiquemos e aí estaremos cooperando com Jesus para o estabelecimento de um mundo melhor, mais harmônico. Uma outra indagação, porque algumas pessoas têm muitos pesadelos. Por que algumas pessoas têm muitos pesadelos? E é importante recordarmos que quando nós dormimos, não ficamos presos no corpo físico. O nosso corpo físico, ele não aprisiona o nosso espírito. E quando dormimos, o espírito se desdobra, sai, se assim poderemos nos exprimir, do corpo.